Gratidão. E aqui a gente vai falar um pouco da estrutura, né, dessa estrutura hierárquica toda, né, de como isso funciona, como isso opera no planeta em transição, né. Então, as leis de interrelacionamento entre os universos, entre os mundos existentes, entre os planetas, elas existem, né, sempre existiram. Então, elas são, de alguma maneira, acionadas, vamos dizer assim, quando um planeta passa por um processo de transição. Então, a Terra é um planeta de ciclos, né? Então, são N ciclos que nós mesmos, experienciando aqui na nossa encarnação, já passamos, mas muitas vezes não percebemos ou não estamos coligados a essa lei dos ciclos, né? Então, alguns seres não estão coligados a essa lei dos ciclos diretamente, não estou percebendo por conta do seu próprio plano de alma, do plano estabelecido dentro dele, né? Acordado, lembrando que a gente sempre tem um plano, sempre tem uma meta, sempre tem algo que foi acordado para que a gente pudesse chegar aqui e realizar, manifestar esse plano. Então, a inter-relação entre os universos são leis que permitem que hierarquias, consciências de vários órbitos, de vários níveis de consciência possam interagir. Então, foi estabelecido na Terra um grande plano, né, onde X seres com níveis de consciência também de frequências determinadas, né, pudessem se organizar, se interagir para o momento da transição planetária. Então, essa que a gente chama de uma fraternidade cósmica, né, ela acontece justamente em momentos de transição, de mudança, de ciclo. Então, a fraternidade cósmica, ela está imbuída das leis superiores, né, dessas leis que comandam o comando interrelacionado aos universos como um todo e atuam em conjunto. Então, os movimentos de cada ser dentro do plano são imprescindíveis. Por quê? Porque ele está trazendo a informação, a energia igual a informação para a manifestação naquele planeta. Então, essa energia para entrar no planeta depende dos nossos canais desobstruídos. Então, por isso que a gente diz, muitas pessoas perguntaram, mas será que eu estou participando? Será que eu estou fazendo certo? Será que eu estou servindo para o plano, né? E aí eu digo que sim, claro, porém você tem que se estar disponível. Você tem que estar disponível significa você tem que estar conectado à sua luzinha interna, ao seu eu superior, ao seu centro, né, a sua essência, fazendo o seu trabalho de autoconhecimento, de autoconexão, para você receber essas energias e perceber a sua própria atuação. A sua atuação, a maior atuação que nós podemos ter, né, ou maior contribuição que nós podemos dar, é nós sermos o amor incondicional, né, diante de qualquer circunstância. Então, para isso, exige que a gente tenha esse autoconhecimento, esse autodomínio dos nossos veículos, para que essa energia que flui através de nós seja o mais pura, o mais original, digamos, o mais real, o mais pura possível, né? Para que ela possa atuar beneficiando as situações. Então, o que é uma fraternidade cósmica? É uma fraternidade que visa resolver qualquer tipo de problema com a harmonia e o amor, e não com conflitos, não com guerras, não com discórdias. Por quê? Porque é uma energia de uma frequência elevada, que é uma frequência que permite a dissolução de todo e qualquer conflito com base na harmonia, com base na paz. Numa paz que não é uma paz da boca para fora, né? É uma paz energética, é uma paz que está internalizada dentro dessas leis e, consequentemente, nos seres que são membros dessa federação, dessa confederação. Você tem N membros que estão coligados uns aos outros, fazendo esse trabalho de trazer essas frequências, de trazer essas energias, essas leis e manifestá-las na Terra. Então, essa inter-relação dos mundos é uma lei que sempre operou para resolver resolução de conflitos de uma maneira harmônica, né? Harmoniosa, e não de uma maneira a promover mais
mais caos. Por quê? Porque estamos trabalhando com energia. Então, a energia consciente, para que não ocorra a dispersão, né, de todos os átomos, de todas as nossas moléculas, ou seja, a desintegração das pessoas, porque quando ocorre uma discórdia, ocorre desintegração dos corpos. Então, leva as pessoas, inclusive, à morte. Né? Por quê? Porque elas não estão harmonizadas, os seus corpos não estão harmonizados, imbuídos de amor, que é uma energia que cura, eleva e une todos esses átomos, todas essas partículas, moléculas e tudo que existe na concepção física. Então, isso estando em harmonia, você está percebendo e começa a se elevar e se unir ao seu eu superior, né? Seu eu maior, para uma ação consciente dentro do plano que você tem. Então, servir, o maior serviço que a gente presta é a gente estar em harmonia, a gente ser a paz, a gente ser o amor. Por quê? Porque diante desse movimento, é uma energia que está aqui, diante de uma energia conflituosa, essa energia tende a prevalecer porque ela é mais alta, ela está numa frequência maior. Então, ela nunca vai colidir, né, com aquela que está lá embaixo. Então, essa estrutura é a estrutura que está elevando a Terra, tirando a Terra de um estado de inércia, de um estado que ela chegou, né, de degradação, para um estado de elevação e harmonia. Então, toda essa estrutura foi montada há muitos anos, né? Então, não é uma coisa que é feita da noite para o dia. É um plano, esse plano, que é o plano de transição planetária, é o plano onde existem várias fases, né? E chegamos agora também numa fase de regeneração. Então, passamos por uma purificação grande, ainda existem muitos pontos a serem purificados, existem muitos seres que precisam passar pelo processo de redenção, que é o processo de assumir, que não sabe, né? Aquilo que a gente já falou em outros vídeos também, é se render ao processo, entrar nesse processo para começar a aprender o que significa servir ao todo, para que possa se unir ao todo. Para você servir ao todo, você tem que estar no fluxo do todo, da energia do todo, assumindo o comando das atividades, de qualquer atividade que seja destinada a você para contribuir coligados a todos os membros dessa federação, dessas confederações de mundos, que nada mais são do que consciências cósmicas, inteligentes, que operam em vários níveis de frequência, com seres de várias órbes, com seres com níveis completamente diferentes, né? Níveis muito mais elevados, níveis menos elevados, mas que vão se coordenando energeticamente para que todo esse processo possa acontecer. Então, basicamente, é tudo voltado para o processo energético. Por isso a importância de a gente estar no aqui e no agora, né? Para a gente perceber a energia que entra, o movimento que nós temos que fazer e a comunicação necessária e os movimentos diante das situações que se apresentam. Entendendo que a estrutura essa estrutura hierárquica, ela é uma estrutura que vai permear toda a nova Terra. Então, a nova Terra, ela vai se construir a partir dessa estrutura, com esses membros, e cada membro vai se comunicando a comunidades, a grupos de almas, a grupos de seres que também estão buscando isso, e esses membros vão trazendo esses grupos para dentro para fazerem as suas atividades também. Então, numa nova Terra, não vai ter ninguém sem nada para fazer, né? A ideia de uma Terra fraterna é justamente a união dos seres. Então, você não vai ter mais, digamos, personagens avulsos, né, andando por aí e achando que eles estão buscando coisas, né, serem melhores que os outros e tudo isso. Então, isso não existe numa nova Terra. Por quê? Porque numa nova Terra, cada um tem uma parte do plano e esse ser não é um único, ele é um canal que está coligado a vários, está trazendo uma informação
e essa informação está vindo do cosmos e de hierarquias que acompanham esse ser. Então ele está encarnado ali, mas ele é um representante, né? No meu caso eu estou representando uma energia uraniana, de Urano, mas existem uma série de seres coligados trazendo essa informação e que necessitam desse canal para que o processo, né, para que a atividade, para que a manifestação desse comando uraniano aconteça, né, e a gente de alguma maneira fala, olha, está lá a nossa comunidade, só que não é uma comunidade somente de seres que se dispuseram a fazer isso, né? Ela vai se ampliando na medida em que nós vamos servindo. Por isso que a lei do serviço nós estamos servindo. Então, alguém que se comunica comigo através, seja desse vídeo, ou situações que acontecem no dia a dia. Então, encontrei pessoas e uma dessas pessoas tinha uma ligação direta com Urano também. Então, todas essas coisas vão acontecendo para que a gente se una para trabalhar para o todo, para o bem comum. Né? Então, o que é o bem comum? O bem comum eu estou fazendo uma atividade, eu estou disponibilizando uma informação que beneficia a todos. Então, não importa quem que vai receber é quem precisa receber. Então, está muito claro que toda essa lei, né, essas leis de inter-relação dos universos, sempre trabalhamos dessa forma. Então, a gente, quando chegou aqui, que a gente esqueceu por conta de todos os véus do esquecimento e todas aquelas coisas que aconteceram no planeta Terra, e que muitas pessoas ainda estão passando por isso, mas vão também passar, né? Saindo disso. Isso atrasou de alguma maneira, mas também estava previsto que em determinado momento você teria que retomar aquilo que você de fato veio fazer. Então, de alguma maneira, nenhuma atividade foi perdida, né? Então, aí entendi completamente o processo. Por quê? Porque em todas estava fazendo aquilo que vim fazer. Porém, eu não tinha a claridade, né, ou a clareza mental suficiente para perceber o que aquilo significava. Mas eu estava o tempo todo fazendo isso, levando uma informação a mais, participando de um projeto, levando outra coisa a mais, e sempre estava buscando servir de alguma forma a todas as pessoas que passavam, né, pelo meu caminho, e sempre percebendo que existia algo muito maior que vai nos conectando as pessoas certas, no lugar certo, a hora certa. Então não tem acaso, todas as pessoas que recebem uma informação e sentem no seu coração que aquilo foi útil, que aquilo era para ela mesma. E aí cabe a pessoa fazer o uso dessa informação. Obviamente que não é nada, é verdade absoluta, né? E ninguém está fazendo nada como obrigação, mas como serviço. Então, o trabalho de uma federação, né, de confederações, estão em vários níveis. Né? Então, a confederação ela está mais ligada a essa fraternidade toda. Né? Então, você está imbuído dessa energia de amor, de servir o outro, entendendo, gente, que não é submissão, tá? É um serviço desinteressado, significa que nós estamos a serviço do todo. Então, nós estamos conectados, vamos chamar Deus, né? Como se chama a fonte. Então, eu estou disponível à fonte, aí a fonte me manda para lá, a fonte me coloca aqui, a fonte me abastece e me traz, através do meu eu superior, aquilo que é para ser feito. Então, eu estou disponível para servir. E esse servir, eu estou servindo ao todo. Então, o todo vai colocar, ele pode colocar pessoas no caminho, pode colocar situações no caminho, que fazem parte desse movimento e que precisam receber essa informação. Então, isso é uma confederação, é uma união, uma junção de seres de várias órbitas, né, extraterrestres, e conectados também aos seres mais evoluídos da Terra. Então, você tem seres em níveis de consciência mais elevados, né, que em cidades intraterrenas e tudo mais, para fazer essa ponte. Por quê? Porque nós chegamos e nós fizemos um caminho de descida, né? Quando entramos aqui como uma consciência, como uma alma, entramos nesse corpo, descemos, começamos a descer e chegamos no ponto máximo de densidade, que era a terceira dimensão.
e agora estamos subindo de volta, fazendo o nosso caminho, e a partir dele a gente está levando esse conhecimento que faz parte da implantação da nova Terra. Então essas estruturas hierárquicas, elas vão permanecer, né? Elas vão sustentar, por isso que a gente diz que o ponto principal, a prioridade máxima dos seres é se conectar a si mesmo. Por quê? Porque é a consciência que vai suportar a vida. A consciência, só tem ela, né? Então aí a gente descobre que é a consciência que suporta a vida. Ou seja, eu estou coligado à minha consciência, estou desperto que existe uma consciência. É ela quem vai fazer os movimentos e te conduzir o avatar, levar as energias, trabalhar para a fluidez do processo evolutivo dentro do planeta Terra. Então aí você tem instrutores, você tem mentores. Então eu atuo também com mentorias, porque nessas mentorias que eu estou atuando, de cocriação, de projetos, etc., eu estou levando essa estrutura. Então levando essas leis superiores, o conhecimento dessas energias, de como essas coisas operam, porque elas estão sendo construídas, né? Não usamos a palavra construídas, mas usamos a palavra manifestadas, né? Porque construídas parece que a gente vai ter que pegar um monte de tijolo, areia, isso, aquilo, e vai ter que ficar construindo as coisas de uma maneira dura, né? Difícil, uma coisa que exige força, que exige braço, né? E a ideia não é essa, a ideia da manifestação é eu estou sendo aquilo, então eu estou levando aquela energia está sendo projetada na matéria. Então é bem diferente, porque quando a energia é projetada na matéria, a matéria tende a mudar, se sutilizar, assim como acontece conosco, né? Nós fazemos isso conosco, fazemos com o planeta e com as estruturas que estamos criando. Então é você chegar junto de uma equipe e essa equipe está coesa e está interagindo de uma maneira fluida para que as coisas aconteçam. E não há mais resistências como uma velha energia no velho mundo, onde cada membro da equipe quer ir para um lado, cada um quer resolver somente as suas coisas pessoais. Então isso não vai acontecer, por quê? Porque as leis, elas permitem que o todo funcione, todas as pessoas funcionem, e assim elas vão ser supridas na sua questão pessoal, na sua questão individual, né? Mas elas estão trabalhando para o todo, para o coletivo. Então a confederação é uma grande fraternidade cósmica, onde todos se unem para o bem comum. Então não tem ações que não visem o benefício do planeta e do todo. Já a federação, ela está mais num nível de defesa também, né? De defesa do planeta, de não permitir que energias que não façam parte dessa estrutura se obstaculizem o processo, mas sempre entendendo que o processo é todo baseado na energia crística, na energia do amor, né? Então ninguém vai fazer guerra contra o outro, mas ao contrário, sabemos que existe a outra energia, mas trabalhamos com a neutralidade, buscamos sempre a harmonia diante de qualquer circunstância. Então essa é o principal atributo de uma lei superior, e que nós temos que aprender a trabalhar dessa forma para que esse processo possa ser implementado. Então por isso que nós temos que passar pelo nosso processo de elevação, de sutilização, de todo esse trabalho que a gente passa, né? Por quê? Porque se a gente não passar, não fizer a nossa própria regeneração, a regeneração da Terra não acontece. Por quê? Porque somos o micro, né, do macro. Então eu estou construindo, então isso é muito interessante, gente, que a gente aprender a construir aquilo que a gente quer dentro de nós. Você está construindo a nova Terra, com essas estruturas, com essa organização, esse modelo, vamos chamar assim, né? E todos os seres estão sendo interligados nessa mesma corrente. Então eu me lembro que eu tinha várias visões no passado de círculos, né, de pessoas unidas, e era algo muito lindo, que todos estavam de mãos dadas, e esses círculos se formavam e as pessoas estavam
numa energia muito, muito bonita, trabalhando em conjunto. E eu sempre tive esse entusiasmo e esse impulso de chegar nisso, né? Então, por isso as minhas atividades sempre estiveram coligadas a projetos, a gestão, a consultoria de projetos, de construção de equipes coesas e buscando esse equilíbrio. Aí a gente chega na Terra e encontra pessoas de todo nível, né, de conhecimento, de todo nível de consciência, e tem que trabalhar a busca dessa coesão com muita sabedoria. Então isso são provas que todos nós vamos passando para aprender a lidar, né, quando a gente fala ter empatia, ser mais solidário, perceber o outro. Tudo isso faz parte de uma maturidade também, mas faz parte do trabalho para se chegar nesse momento da Terra. Então muitas pessoas lideram equipes porque elas já vão estar, já têm esse perfil e elas vão ser de alguma maneira incluídas num processo evolutivo dentro de uma liderança também, só que aí vai ser uma liderança com um projeto planetário, uma coisa muito maior. Então por isso que tudo que fazemos, a gente tem que ter muito cuidado com as nossas atividades e aproveitá-las ao máximo. Por quê? Porque se você está numa empresa fazendo um trabalho, você está desperdiçando essa oportunidade porque você só quer terminar, né, a atividade e ir para casa para ficar assistindo o filme, você está desperdiçando aquele momento de se desenvolver e você vir a fazer parte, né, de um grupo, fazer parte, ser membro de entidades como essa, para pertencer à nova Terra, que vai ser uma outra estrutura, um outro modelo, uma outra forma de atuação, mas que vai precisar das suas habilidades, dos seus conhecimentos e principalmente dos seus valores, né? A nossa integridade, a nossa lealdade para com os nossos irmãos, para com a nossa família original, né? Ela é fundamental. Então não tem nada que não tem outra meta que possa ser mais importante do que essa. Então quando as pessoas começam a perceber isso, elas começam a fazer parte dessa estrutura, dessa evolução, a partir da sua própria transformação. Então elas começam a perceber, nossa, está mudando a Terra, nossa, as leis, as coisas estão mudando. Então elas já começam a se preparar para entrar nesse novo ciclo que a gente chama, que vem e que o outro não continuará, né? Porque não existem duas terras, né? O que existem são frequências diferentes. Então a pessoa pode falar, não, eu não quero fazer parte disso, ok? Então ela vai continuar nessa outra terra, onde não existe esse movimento de unificação com as hierarquias superiores. Só que dentro dessa frequência anterior, ela pode estar fazendo esse trabalho em outros planetas, em outros lugares, né? Então, isso tudo é definido também pelo plano de alma, o plano que ela estabeleceu antes de vir para cá. Então, existem, dentro desses planos, muitas vezes, infinitas possibilidades, né? E aí também o ser vai se desenvolvendo e vai percebendo o que pode ser mais adequado para o momento em que ele está, no nível de conhecimento que ele tem. Então nada você não pode passar, né, de fase, você não pode saltar de fase sem ter experienciado aquela, de ter vivido aquela e estar apto, né, a você passar para uma próxima. Então tudo tem essa lei dos ciclos que nos leva a dar saltos quânticos a partir do momento que nós temos a disciplina, o envolvimento com aquilo e aprendemos na prática o que significa a lei do serviço, né? Então, servir e a gente achar, não, já fiz o suficiente, né, e vou embora, e aí a gente não entende realmente o nosso papel em termos de servir, a gente não avança também. Então a gente tem que estar realmente comprometido com o nosso processo, e quando a gente está comprometido com o nosso processo, a gente vai
levando isso para outras pessoas que também vão se comprometendo com seus processos, e isso vai criando essas estruturas que vão ficando cada vez mais coesas. Então, o importante é o compromisso energético. O que é o compromisso energético? Eu estou recebendo essa energia, estou vivendo isso. Então, eu estou permitindo, né, como eu mencionei em outro vídeo, que Deus viva através de mim. Então, não sou eu que falo, não, hoje eu não quero. Não, Deus está vivendo através de mim. Ou seja, nós somos aqui o milagre da vida. Então, a gente tem que estar totalmente entregue, né, feliz, alegre, fazendo esse trabalho. Por quê? Porque é uma oportunidade que cada um de nós tem de manifestar quem somos, e manifestando quem somos, nós estamos atendendo a força maior que nos colocou aqui e aprendendo. Por quê? Porque tudo isso aí, tudo isso que está acontecendo é uma grande escola, e lembrando sempre que a gente vai passando de fase, né? Então a gente já passou por uma fase da transição, aí foi para outra, agora estamos chegando em outra. E aí vamos chegar em outra que vai vir todas, né, essas estruturas hierárquicas manifestadas na Terra, a gente aí junto com os nossos irmãos, né, e aí isso tudo sendo de alguma maneira mais clara, né? A revelação disso, ela obviamente que depende de um monte de questões, mas de alguma maneira muitos seres que estão fazendo esse trabalho, que já estão se apresentando, né? Então, como membro, né? Como eu sou uma representante de Urano, por exemplo, então você está levando essa informação como um membro que está trabalhando coligado a essa estrutura. E assim vem outro, e você tem diversas pessoas de várias órbitas fazendo esse trabalho e mostrando, né? A gente se apresentando que somos seres iguais aos outros, né? E que isso é a grande beleza do universo, né? Todo mundo, o objetivo é que todos se unam, né? E que não tenha mais essas resistências e nem esses medos. Então, uma coisa que é muito importante, gente, que até aconteceu com uma pessoa, falou assim, nossa, mas eu tenho, como é que vai ser esse negócio de contato, né? Com seres extraterrestres aqui. E não tem que ter nada disso, gente, porque isso faz parte da nossa vida. Ou seja, todos nós temos uma origem, né? De onde nós viemos. Então, isso não tem que... O medo vem da nossa ignorância, né? Então, não tem que ter nada disso. Por quê? Ao contrário, se você sabe que existe um eu superior, que existe uma fonte, Deus, vamos chamar assim como se chama aqui no planeta, existe Deus, que está coordenando. Cada ser tem o seu processo, ele não está abandonado, não está sozinho, ele sempre está sendo guiado, sempre tem os seus guias. Gente, isso é maravilhoso. Então, acalma o seu coração, né? As pessoas que falam de medo, por quê? Porque você sempre vai ser guiado, você não está aqui jogado. Então, com essa informação, você vai começar a acalmar o seu ser, você tem que acalmar esse avatar, né? Esse personagem, e perceber no seu coração, sempre no seu coração, não naquela mente cheia de que ainda precisa purificar alguma coisa, mas no seu coração você vai perceber que existe o Deus, né? Então quando você entra no seu mundo, no seu coração, você sente o amor de Deus. Quando você sente esse amor, esse é o Deus, né? Então você sente esse amor, você vê o quanto você está sendo cuidado, o quanto você está sendo orientado, o quanto você foi preparado, milhares de vidas e tudo mais, né? Veio lá de longe para fazer esse trabalho. Então aí você fala, meu Deus, eu tenho que estar aí de corpo, alma. Não posso estar aí de corpo só, né? Eu tenho que estar de corpo e alma. Por quê? Porque o todo espera que você manifeste isso para o mundo, né? Manifeste isso para as pessoas, manifeste isso. Não importa se é para 5 pessoas, se é para 10, não importa nada disso. Importa que você manifeste isso e que outras pessoas também façam isso. Que você traga essa leveza e que você consiga fazer a sua parte, permitindo, porque quando você faz a sua parte, você permite que o outro faça dele. Por quê? Porque você fala, não tem que ter medo. Não tem que ter por quê? Porque você passou por uma experiência. Sentiu? Claro, eu sou humana, né? Então, eu senti, mas eu me entreguei, eu falei, cara, eu não posso fazer nada, eu não sei.
Me diz que eu não sei, né? E aí o processo começa a acontecer e você começa a ser orientado. Então tudo passa por um processo, tudo tem o seu tempo certo. E o importante é a gente não ter essas energias, essas vibrações, e entender que somos seres vibracionais. Então, no momento que você sentiu isso, você pode trocar. Muda a chavinha, porque você pode trocar. Você usa isso a seu favor, com um impulso positivo. Então, duas coisas não podem ficar ao mesmo tempo. Você usa o seu lado mais positivo, o seu lado que você sente, né, o entusiasmo, a vontade de fazer, e aí aquilo vai sendo dissolvido. Até que o planeta, né, quando entra nessa estrutura maior, como ele já está imbuído de outras energias. Então o processo evolutivo está acontecendo, né? Ele já está aí e cabe a nós nos conectarmos a isso para percebermos e vivermos isso. Então quanto mais nós vivermos essa realidade, mais nós manifestamos ela e fazemos o trabalho que está no plano maior, no plano de Deus, né? Para a realização do bem comum do planeta Terra e para que esse planeta possa se consagrar. Então aí chega um momento que o planeta também entra num estado vibratório, onde ele já está mais próximo do nível de outros planetas mais evoluídos, então ele começa a entrar num ritmo diferente. E tudo entra num ritmo diferente. E nós entramos num ritmo diferente de atividades, do que a gente vai fazer diferente. Então essas conexões começam a aumentar e o sistema de consciência, né, a consciência nave, a consciência maior, começa a operar dentro de todas essas energias dos seres, e os seres começam a se comunicar com facilidade, porque um vai entender o outro vai entender o outro, então não vai ter mais essa mente que diz não quero, porque isso é uma mente, né, gente, é uma mente. A consciência não tem nada de não quero, a consciência ela é a existência. Então a existência quer mais, quer fazer mais, quer evoluir mais, quer aprender mais, quer ajudar aqui, vai ajudar lá, levanta, tudo ela vai ajudando em tudo, qualquer situação, qualquer circunstância. Por quê? Porque assim atua o Criador. O Criador, ele vai criando as coisas, ele não vai criando barreiras, ele vai criando de uma maneira fluida e permitindo que as coisas funcionem. A barreira é o humano com a mente que fica ali fazendo esse jogo. Então, quando você retira isso, dilui isso, ajusta isso, transmuta isso, a fluidez das atividades, das circunstâncias começam a acontecer de uma maneira alinhada ao todo. Então, vamos cuidar, né, das nossas energias, do nosso fluxo, da nossa reconexão com nós mesmos, porque aí a gente começa a entrar nesses mundos e entendendo que a próxima fase da Terra, todos nós vamos estar conectados a partir de uma grande, né, fraternidade, onde todos vão trabalhar para o todo. Gratidão.